Boa noite, está no ar o J mais ABC. Saiba como vai estar o tempo nesta quarta-feira. Teremos também o giro político com o nosso repórter Leandro Amaral e os números do mercado financeiro. Veja também as oportunidades de trabalho disponíveis na região. Fale conosco agora ao vivo através do nosso WhatsApp 947092534 ou através do nosso e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. Participe agora do J mais ABC. E vamos direto para o nosso repórter ao vivo com o nosso repórter André Gianocari, que está em São Bernardo. Boa noite, André. Boa noite, Isabelle. Boa noite você que está sintonizado no J mais ABC. Parece que agora é definitivo. A Mercedes-Benz anunciou a demissão de 500 dos seus funcionários. Essa decisão é em decorrência da queda no mercado, na venda de veículos. Só para se ter uma ideia, os caminhões caíram 40% de janeiro a abril desse ano em relação aos dados do ano passado. A formalização das demissões com o sindicato ainda não aconteceu e vai acontecer amanhã em reunião com o sindicato. Então a Mercedes-Benz oficializará para os sindicalistas a decisão de demitir os 500 funcionários que estavam trabalhando em regime de layoff. Eu volto daqui a pouco com informações sobre o trânsito aqui de São Bernardo do Campo, em frente à companhia Mercedes-Benz. Voltamos aos estúdios do J mais ABC. Obrigada, André. E o repórter Leandro Amaral acompanhou a sessão da Câmara de São Caetano nesta terça-feira e traz as últimas informações da política regional. Olá, muito boa noite. Você que acompanha a programação do J mais ABC, falamos diretamente da Câmara de São Caetano, onde os vereadores seguem nos finalmente da sessão, até porque hoje o expediente foi prolongado aqui na casa. Além da sessão ordinária de costume toda terça-feira, hoje aconteceu a chamada sessão extraordinária, porque na pauta um projeto importante, com repercussão para a população e que exige exatamente 2 votações aqui no plenário. O projeto que prevê o aumento de 9,15% aos 5.500 funcionários públicos aqui da cidade de São Caetano. Por isso os vereadores aprovaram em primeira e nesse momento aqui estão finalizando a votação final na segunda e derradeira discussão na Câmara. Este aumento, repito, é retroativo a 1º de maio, é o maior aumento dado até o momento para cidades aqui da região do ABC, 9,15% aos servidores. Não receberão este aumento os funcionários chamados comissionados da Prefeitura de São Caetano. Então são 5.500 funcionários que receberão este aumento já no próximo Olerite. Uma outra informação importante, assumiu a cadeira aqui na Câmara Municipal de São Caetano nesta terça-feira a vereadora Rosana Maiotto, primeira suplente do PSD, justamente pelo período aí de 3 semanas, no lugar do vereador Fábio Soares do PSD. Essas as informações mais importantes do Legislativo de São Caetano, que também volta ao expediente nesta quarta. Aí vai ter a chamada sessão solene, que é para entregar o título de cidadão sul-sancaetanense a partir das 7 horas da noite, na hora do J mais ABC, ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Lalini. Voltamos aos estúdios do J mais ABC. Obrigada, Leandro. E agora vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira. O tempo instável levou um pouco de chuva para o sistema Cantareira. Segundo o último levantamento, caíram 8,9 milímetros de água entre ontem e hoje, a maior quantidade dos últimos 10 dias. Veja agora a previsão completa para amanhã. Em São Caetano, o sol aparece entre muitas nuvens. Pode chover à tarde e à noite, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Na capital, tempo nublado, mínima de 18 e máxima de 23 graus. A mesma previsão vale para o Guarujá, no litoral paulista, mínima de 18 e máxima de 23 graus. E no interior, a cidade de São Carlos tem mínima prevista de 17 graus e máxima de 26 graus. E o J mais ABC vai para um breve intervalo e volta em instantes com as notícias do esporte regional. Participe do nosso jornal pelo WhatsApp, o telefone é o 947092534 ou através do nosso e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. E
E agora vamos saber tudo sobre o esporte regional. E nada melhor do que ele, Léo Lucas, que já está no Estúdio B da TV Mais para falar sobre tudo o que aconteceu no esporte regional, inclusive no programa que começa diariamente às 8h15 aqui na TV Mais, que é o Esporte Mais. Boa noite, Léo. Tudo bem, Isa? Boa noite a você, a todos que acompanham o J+, e a Federação Paulista de Futebol divulgou a formação dos grupos da Copa Paulista 2015. Nesta edição serão 4 grupos com 5 equipes. Pelo grupo 4, o São Bernardo terá como adversários o Juventus, o Grêmio Osasco Audax, ficou meio sem nome depois que o Audax entrou no Grêmio Osasco, o Nacional e também o São José. As equipes se enfrentam em partidas de ida e volta, sendo que somente os 3 primeiros avançam para a segunda fase. E o que vale ressaltar, o negócio é o seguinte, Isaac, o que vale ressaltar é que o torneio, que tem previsão para o início no dia 19 de julho, pode oferecer ao campeão uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Pois é, a gente vai explicar tudo isso daqui a pouquinho, às 8h15 da noite, dentro do Esporte Mais. É com vocês, Obrigada, Léo. Muito obrigada. Inclusive, como ele falou, você vai saber tudo o que acontece diariamente sobre o esporte regional aqui na TV Mais, com a apresentação do Léo Lucas. E olha, gente, você também pode acessar o site da TV Mais, que é www.tvmaisabc.com.br. E veja no próximo bloco onde estão as oportunidades de trabalho na região. Participe do nosso J+ ao vivo através do nosso WhatsApp. O telefone é o 947092534 ou através do e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. E voltamos ao vivo com o nosso repórter André Gianocari, que está na cidade de São Bernardo. Muito bem, Isabelle, você que está acompanhando o J+ ABC, nós passamos aí no primeiro bloco a informação que circulou em toda a imprensa regional, a definitiva, a decisão definitiva aí da Mercedes em mandar embora os 500 funcionários que estavam em layoff. Amanhã haverá então a reunião com o sindicato para formalizar isso para os sindicalistas. Nós até tentamos colocar a nossa câmera próxima aí da portaria da Mercedes, mas isso não foi possível. Então, nós estamos fazendo o link próximo à fábrica. Mas, como de costume, vamos às informações do trânsito. Você tem as imagens do Renato Lima mostrando a 31 de março. Trânsito segue tranquilo, o motorista consegue chegar com tranquilidade em casa. Tanto quem está indo para sentido Diadema, onde nós estamos, como quem volta para Santo André. Portanto, o trânsito agora está seguindo normalmente, com tranquilidade. Não flagramos nenhuma ocorrência que ferisse aí a legislação de trânsito. Então, por enquanto, tudo tranquilo aqui na 31 de março aqui em Santo André, em São Bernardo, perdão. Voltamos aos estúdios do J+ ABC. É com você, Isabelle. E agora o J+ ABC abre espaço para falar sobre economia. E vamos aos números do mercado financeiro desta terça-feira. O dólar fechou em alta de 0,76%, cotado a R$ 3,04. Já o euro fechou em baixa de 0,41%, vendido a R$ 3,38. E a Bovespa fechou em baixa de 1,26%. Os centros públicos da região disponibilizam 564 vagas de emprego para diversas áreas e níveis de formação. Confira na reportagem. Em Santo André, a Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária oferece 122 oportunidades. Os profissionais mais requisitados são caldeireiro de manutenção, costureira de máquina industrial e repositor de mercadorias. Os interessados devem procurar um dos postos de atendimento que ficam na Rua Sigma, número 300, na Vila Mazei, ou na Avenida Arthur de Queiroz, número 720, no bairro Casa Branca. Já em São Bernardo, dentre as principais vagas estão auxiliar de pedreiro, chefe de serviço de limpeza e operador de caixa. Para preencher a ficha de cadastro, os interessados devem comparecer à Central de Trabalho e Renda, localizada na Rua Marechal Deodoro, número 2316, no centro,
ou ainda na unidade da Subprefeitura do Riacho Grande, na Avenida Araguaia, número 265. Para se candidatar, é necessário que os interessados levem documentos como RG, CPF e carteira profissional no atendimento da cidade de interesse. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista com a Fátima Regina Leal, que vai falar sobre a Semana dos museus que acontece também não só na cidade de Santo André, mas também em outros lugares. Já, já. E agora eu converso com Fátima Regina Tavela Leal, não sei se é assim que se fala, mas acho que sim, gerente do Museu de Santo André. E hoje vamos falar sobre a 13ª Semana de Museus. Boa noite, Fátima. Boa noite, Isa. Tudo bom? Tudo bem. Então, ela estava na maquiagem, toda bonitona, agora está pronta aqui para falar para vocês. A Semana de Museus ocorre em outras cidades, não somente na cidade de Santo André, correto? Correto. A Semana de Museus, ela acontece no Brasil todo. Na verdade, o ICOM, que é um Conselho Internacional de Museus, ele determina um tema, né? Então, todo ano tem um tema que os museus do Brasil todo e do mundo inteiro trabalham essa temática. Né? Então, esse ano é Museus para uma Sociedade Sustentável. Né? Então, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, ele adota essa temática. Para o mundo inteiro é o mesmo tema? Para o mundo inteiro é o mesmo tema. Né? Então, esse tema ele é dado para comemorar o Dia Internacional dos Museus, que foi ontem, dia 18. Que começou ontem, né? Isso, Vai até o dia 24 de maio. Isso. E aí o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro, ele adota essa temática como comemoração, né, para festejar esse dia. E aí todos os museus do Brasil todo trabalham essa temática. Ele convida todos os museus do Brasil todo para participarem, né? Esse ano tem cerca de 1.400 museus participando e são, acho que, 4.500 atividades acontecendo nessa semana toda. Dentre as atividades, eu vi aqui que tem a contação de histórias aqui na cidade de Santo André, que acontece amanhã, dia 20. Amanhã no Museu de Santo André. Você sabe o horário? 2h30. 2h30. Então, você que gosta de visitar os museus. Interessante a gente falar também sobre uma questão que na Europa, por exemplo, as crianças são incentivadas a visitar museu desde cedo, mas é algo que eu não vejo aqui no Brasil. Por que será? Não, acontece sim, Isa. Aqui será? Acontece, principalmente lá no Museu de Santo André, a gente tem um trabalho voltado, que, aliás, todos os museus têm trabalhado muito com a questão da ação educativa, né? Então, nós temos o Serviço de Ação Educativa, que é desenvolvido, e nós recebemos escolas com frequência. Com frequência. Mas a partir de que idade? Desde pré-escola até ensino médio, porque na Europa, faculdade. Por exemplo, o passeio das famílias aos finais de semana, por exemplo, vamos ao museu. Então, sempre próximo ao museu tem um restaurante, ou até mesmo dentro do museu tem um brunch, tem um café da manhã, enfim, tem um espaço para a família se reunir. E eu sinto um pouco de falta disso aqui no Brasil. Eu acho que o brasileiro ele não tem essa ligação com o museu, como deveria ter. Eu sou a favor de levar arte, por exemplo, meu filho de 5 anos, faço questão de levá-lo para... Lá em casa, quando ele faz uma coisa boa, ele não ganha presente, ele ganha arte, ele escolhe cinema, museu, teatro, enfim. Eu acho que isso é uma forma de incentivar também. Sim, é uma forma de incentivar, mas isso vem mudando, né? Acho que vem mudando de uns anos para cá. Mas assim, eu posso dizer com mais propriedade de causa no nosso, claro, né, no Museu de Santo André, que tem esse serviço, né, o serviço de ação educativa. Então a escola pode fazer o agendamento, né, e receber essa visita mediada, né? Existe uma pessoa que faz a mediação, as exposições e faz todo o receptivo então, se alguma diretora de escola estiver nos assistindo e tiver interesse, né, tem que entrar em contato. Existe um e-mail, inclusive, se você quiser, é o museu@santoandré.sp.gov.br. Essa semana acontece até o dia 24. E qual é o horário dessa exposição? Qual é o horário dessa semana, dessa interatividade?
Então, o museu ele funciona diariamente das 8h30 da manhã até às 16h30. Mas as atividades propostas para a comemoração da Semana de Museus, amanhã às 2h30 tem a contação de histórias, à noite às 19h30 tem o bate-papo com a Adélia Nicoletti, né? A Adélia Nicoletti ela é uma dramaturga e ela foi contemplada no PROAC de dramaturgia o ano passado, então ela vai falar um pouco para a gente sobre esse processo de criação da peça. Ela está trabalhando com uma peça sobre a militância feminina na resistência ao regime militar. Então, ela vai falar um pouco dessa produção. Então, é para um público adulto, criança já não pode entrar. Aí, na quinta-feira, tem uma palestra, também às 2h30, que é com o ambientalista Rafael Mônico, que ele pretende desmistificar o que é desenvolvimento sustentável, vai falar um pouco para nós sobre isso. Parece simples, mas não é. Não é, né? É um tema complexo. Né? Tem que entender do assunto. É atual, complexo, e por isso que é bacana também essa temática, eu acho, né? Que o Icon colocou, né? Que é um tema atual e o museu é um local adequado para se debater, né? Que é um local de difusão do conhecimento e é um local para a gente pensar, né, discutir e se questionar. É interessante a gente visitar, eu gosto bastante de visitar museus, sempre quando eu viajo, e tem pessoas que passam batido por uma obra, né? A obra está lá, geralmente o museu existe para... Tem pessoas que sentam, existem bancos em museus que existem para você sentar e contemplar a obra, ficar observando, ficar analisando, enfim, mas tem pessoas que passam voado, quer dizer, não tem muita paciência de entrar em detalhes. Você acha que se tivesse, de repente, uma visita guiada, como em outros museus, isso seria diferente aqui no Brasil? Não, mas existem, né? Mas visitas não mediadas, sempre, né? Você tem que programar. Sim, né? Você não chega no museu, como no Louvre, por exemplo, que você tem o fone e você sabe tudo o que acontece de cada obra. Difícil, aqui no Brasil, você tem que ter uma excursão, tem que ter uma turma para poder fechar isso. Pelo que eu sei, talvez eu esteja errado ou não. Não, acho que tem museus museus maiores já têm. Mas na cidade de Santo André ainda não, na cidade de Santo André não. Mas eu acho que, pelo menos assim, para mim, né? Eu gosto de, assim, eu mesma tirar as minhas próprias conclusões, né? Olhar para a exposição e tirar as minhas próprias conclusões. Às vezes eu acho que até a interferência da mediação acaba me dando outros olhares, né? Mas tem pessoas que tem o seu valor, mas tem pessoas que também gostam e tudo mais. Mas não sei se seria, né? O caso. Mas também no sábado, continuando sobre a programação, tem um roteiro cultural que sai do museu, passa pela Casa do Olhar, passa pela Praça do Carmo, vai até o Paço Municipal. Então, a gente pretende falar um pouquinho sobre os lugares da memória e os lugares das artes. Então, da cidade de Santo André. Por esse trajeto, né? Então, assim, a pretensão é despertar um pouco o olhar das pessoas, porque às vezes a gente passa correndo, é o seu caminho de trabalho, é o seu caminho de ir para a escola, mas você não repara. É verdade. Né? Você não repara na construção, você não repara no traçado da rua. Então, é despertar um pouco esse olhar mais assim para os remanescentes dessa história, né? E um pouco olhar também para as artes. Então, é um roteiro meio conjunto entre o museu e Casa do Olhar, mais para despertar um pouco esse olhar do morador, né? A entrada é franca? Todos os dias? Todos os dias, entrada franca, o museu não cobra. Né? Qual é o endereço para a gente passar? Rua Senador Flacker, 470, telefone 4427-7297. E o e-mail, se você tiver interesse? museu@santoandré.sp.gov.br. Muito obrigada, Fátima. Sucesso nessa semana e também o tempo todo que o museu estiver aberto, você também pode visitar. Não é somente nessa semana, gente. Leve sua família, que isso faz bem, viu? Você vai ver. Se você nunca foi ao museu com a família toda, vai ser uma boa diversão. Obrigada. Obrigada. E o J Mais ABC de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Sugiro que você continue conosco, porque agora você confere as melhores ofertas de varejo aqui da região do Grande ABC. Fiquem com Deus. Às 8h15, Léo Lucas comanda o Esporte Mais, aqui na TV Mais. Obrigada, até amanhã.